Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai ver coordenadas esféricas. Nós vimos, né, mudança de coordenadas em geral numa integral tripla, aí vimos coordenadas cilíndricas e hoje a gente vai ver coordenadas esféricas. Então a ideia é, de novo, né, mapear, pegar um ponto que está no R3 e reescrever esse ponto em termos de outros parâmetros, né, que não x, y, z, do jeito que a gente está acostumado. Então, deixa eu fazer aqui o desenho, depois eu volto lá. Então, dado um ponto qualquer, né? Então, dado esse ponto x, y, z, a gente pode marcar esse ponto usando coordenadas cartesianas. A gente pode usar, como a gente viu aula passada, coordenadas cilíndricas, que consiste em fazer o quê? Eu pego, né, o x, y do ponto dado e escrevo em coordenadas polares. Então, vai depender de um r e de um θ no plano xy, tá certo? Onde o r é a distância do ponto até a projeção dele, né, no plano xy, e o θ é o ângulo a partir do eixo x, tá certo? Indo de 0 até 2π. E z é a altura, tá certo? A z não muda, é a mesma coisa. Hoje a gente vai ver, a partir de outros 3 parâmetros, como eu posso escrever esse ponto x, y, z. E, basicamente, a ideia é, eu pego esse ponto, né, e tenho a distância desse ponto até a origem, eu vou chamar de r, tá certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, eu vou considerar esse ângulo aqui, vou chamar de φ, o ângulo, posso projetar de novo, né, esse ponto, o ponto x, y, z no plano xy, tá certo? E definir essa distância, continuo chamando de θ, e quero reescrever esse ponto, então, em função desses 3 parâmetros que estão aí, o r, o θ e o φ. Como a gente vai fazer isso, né? Então, olha só, essa distância aqui, né, essa altura, se esse ângulo aqui é o ângulo φ, né, vejam que isso aqui, né, esse desenho aqui, onde tem o R, né, o plano que engloba o eixo Z e essa retinha que liga a origem até o ponto, né, x, y, z, estão em um determinado plano. Eu tenho φ como o ângulo entre o eixo Z e a retinha amarela, tá certo? Então, esse ângulo aqui também é φ. Tudo bem? Tá. Nem precisava, né, fazer isso, mas como eu vou projetar? Então, olha só, como que a gente escreve, ou quem é o cosseno de φ? Cosseno de φ vai ser cateto adjacente dividido pelo R, tá certo? Quem é o cateto adjacente? É essa distância aqui, tudo bem? Que é o meu Z. Dividido por R, né? Ou, se você quiser olhar nesse triângulo aqui, é o Z, né, a altura, dividido pelo R, hipotenusa. Daqui eu tiro Z igual a R cosseno φ. Vejam, né, que a ideia é a gente reescrever x, y, z em função de R, θ, φ. Por outro lado, se a gente fosse calcular o seno de φ, né, o seno de φ vai ser essa distância aqui, vou chamar de Dzinho, sobre R, tá certo? Onde o meu D, então, vai ser R seno φ, tudo bem? Então, quem que é o R seno φ? É esse D, vou marcar ele aqui embaixo. Faço a projeção no eixo X, vai dar R seno φ cosseno θ. Faço a projeção no eixo Y, vai dar R seno φ seno θ. Tudo bem? Então, a gente pode, né, se vocês quiserem, quem vai ser o cosseno θ? É cateto adjacente x dividido por R seno φ. Isso me dá x igual a R seno φ cosseno θ e seno θ. Tudo bem? Então, a gente tem, todo mundo aqui está mapeado, né? O x em função de R θ φ, y em função de R θ φ, z em função de R θ φ. Como que variam esses caras, né?
O meu R, eu sei que é uma distância, tá certo? Então, R é sempre positivo, né? Ou se você quiser, maior ou igual a zero, menor que infinito. Como no zero, né, não me importa o valor do jacobiano, eu posso colocar R maior do que zero. Então, meu R é positivo, o θ varia como? O θ continua variando de 0 até 2π, né? Pensem que esse ponto pode estar em qualquer lugar do octante, tudo bem? Então, tem que ser possível dar a volta toda. Então, o meu θ varia de 0 até 2π. E o φ? O φ varia. Se eu estou fazendo que φ, né, é a distância do ponto até o meu eixo Z, basta que o meu φ varie de 0 até π. Tudo bem? Eu não preciso, se eu considerar, né, se meu ponto deu a volta, supondo que o ponto está aqui, eu não vou considerar esse φ dando a volta toda, né? Eu falo, então esse é o ângulo φ. Tudo bem? Então o φ está variando só de 0 até π, né? Até aqui embaixo. Tudo bem? A maior angulação possível, né? Então eu parto dele valendo 0. Eu estou em cima do eixo Z, ele dá a volta toda até quando ele vale π sobre 2, eu estou no eixo Z negativo, tudo bem? No semi-eixo negativo. Se o ponto estiver para o outro lado, eu uso como referência sempre o Z positivo, né? É o meu ângulo φ, tudo bem? Então, as coordenadas vão ser x igual a R, seno φ, cosseno θ, y é igual a R, seno φ, seno θ, e z é igual a R, cosseno φ. Considerando que o meu R é positivo, θ varia de 0 até 2π e o φ varia de 0 até π. Tudo bem? A gente pode aqui também chamar atenção pela transformação inversa, né? Lembra que tem que existir a transformação inversa, né? E o jacobiano é não nulo e tal. Então, vamos calcular o jacobiano, mas só antes disso, a gente pode observar, né? Eu tenho x, y, z em função de r, θ e φ, fazer o contrário, né? Escrever r, θ, φ em função de x, y, z. Então, não é difícil ver aqui que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dá r ao quadrado, né? A gente pode fazer as contas. X quadrado mais y ao quadrado dá r quadrado seno quadrado cosseno quadrado, r quadrado seno quadrado seno quadrado, seno θ. Cosseno quadrado θ mais seno quadrado θ dá 1, tá certo? Então sobra esse cara ao quadrado. Esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado, seno quadrado mais cosseno quadrado φ também dá 1. Então sobra r ao quadrado. Então a gente tem que, como r é positivo, né? Ou é não negativo. Quem é o θ em função do resto, né? Basta que eu divida y por x, tá certo? R seno φ dividido por R seno φ vai embora. Seno dividido por cosseno dá tangente y sobre x. Então, y vai ser arco tangente, y não, né? Θ. Ou y sobre x igual a tangente de θ. E por fim, o z aqui é só isolar, né? Cosseno φ igual a z sobre r, então φ vai ser arco cosseno de z, deixa eu fazer assim, de z sobre r, mais, quem é o r, né? É z sobre raiz de x quadrado mais y quadrado, mais z quadrado. Tudo bem? Então, apresento para vocês x, y, z em função de r, θ, φ. Se a gente quisesse inverter a transformação, ela está dada aqui, né? R, θ, φ em função de x, y e z. O jacobiano da minha transformação. Quem é? Eu vou calcular uma vez o jacobiano, mas daqui para frente, vocês podem usar o jacobiano sem ter que calcular toda hora, tá certo? Não vai mudar, né? O jacobiano das coordenadas esféricas é sempre aquele. Então, o jacobiano, lembrando, né, que a gente vai calcular, eu preciso, o meu elemento de volume, ele é alterado quando eu introduzo a mudança, né? Eu tenho que dx, dy, dz vai para módulo do jacobiano dr, dθ, dφ.
O jacobiano é calculado como determinante da matriz, onde a primeira linha é a derivada de x em relação às novas variáveis, segunda linha y e a última linha z. Então, derivada de x em relação a r é seno φ cosseno θ. Em relação a θ é menos r seno φ seno θ. E em relação a φ é r cosseno φ seno θ. Opa. Segunda linha, mesma coisa para y, né? Y derivado em relação a r é seno φ seno θ. Em relação a θ é r seno φ cosseno θ. Em relação a φ é r cosseno φ seno θ. Aqui eu errei, né? É cosseno. Certo? Que é a derivada de x em relação a φ. E por último, a gente tem derivada de z em relação a r, z em relação a θ, z em relação a φ. Vamos resolver esse determinante, pode ser do jeito, usando Cramer mesmo. Então, vai dar menos r ao quadrado, seno ao cubo de φ, ou seno de φ ao cubo, cosseno quadrado, cosseno de θ ao quadrado, mais nada, menos r ao quadrado, seno φ, cosseno de φ ao quadrado, seno de θ ao quadrado, zero, menos na diagonal aqui secundária, né? Eu tenho r ao quadrado, seno φ, cosseno ao quadrado, cosseno θ ao quadrado, menos, aqui zero, na última vai dar r ao quadrado, seno de φ ao cubo, seno de θ ao quadrado. Eu vou juntar esse cara aqui com esse aqui. Vou somar, né? E esse aqui com esse aqui. Tá? Então, em rosa, a gente tem menos r ao quadrado, seno ao cubo, seno de φ ao cubo, cosseno quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Tudo bem? E em amarelo, eu tenho r ao quadrado, de novo eu tenho cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado, que também dá 1, tá certo? Então, vai ficar seno φ, cosseno de φ ao quadrado. Aqui, a gente consegue colocar o r ao quadrado, seno φ como fator comum, vai sobrar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno de φ ao quadrado mais cosseno de φ ao quadrado dá 1. Portanto, o meu jacobiano é menos r ao quadrado seno φ. Então, lembrando que o meu elemento de volume, né, o meu dv, ou meu dx, dy, dz, quando a gente introduzir coordenadas esféricas, ele vai para o módulo do jacobiano, dr, dθ, dφ. Tudo bem? Tranquilo? Eu acho que vocês já tinham visto coordenadas esféricas em algum momento. Sim? Não? Antes da gente começar a resolver algumas integrais, só para a gente pensar um pouquinho nessas coordenadas, o que significa para vocês se eu falo em coordenadas esféricas, eu quero que você faça o gráfico da superfície R igual a 1. O que é isso aqui? Qual é essa superfície? É uma esfera com centro onde? Na origem, raio 1. Isso. R igual a 1 é o quê? É uma esfera com centro na origem, nesse caso 0, 0, 0, e raio 1.
né? Eu tenho x² mais y² mais z² igual a 1. Tá certo? Do mesmo jeito, se eu peço para você R igual a K, significa uma esfera com centro na origem, raio K. Tá? Sem muita novidade. Se eu peço para vocês qual superfície é a superfície φ igual a π sobre 4. Que superfície é essa? Esfera não. O que que é? É uma metade, é um semi alguma coisa. Hã? O R e o θ estão livres, certo? Aí eu vou fixar só o ângulo, mas eu estou fixando o ângulo em todas as direções. Portanto, é um cone, é um semicone, né? Nesse caso positivo. Tá? Então, aqui é um cone. Na verdade, né, sempre que eu fizer φ igual a uma constante, a gente tem um cone. Tem alguns casos particulares. Se eu falo para vocês, eu faço φ igual a 0, o que que é isso? Não é φ igual a 0, porque o φ a gente começa a contar, eu apaguei, mas o φ eu começo a contar daqui de cima, né? Então, φ igual a 0, eu estou aqui, eu não saí. Então, é o eixo Z positivo. Tudo bem? Então, aqui é eixo Z positivo. Do mesmo jeito que se eu escolho φ igual a π sobre 2, eu estou... φ sobre 2 não, né? Π, eu estou lá no outro extremo, então é o semi-eixo Z negativo. Semi-eixo, né? E se eu escolho φ igual a π sobre 2? O que é que eu tenho? O plano XY, exatamente. Tá certo? Né? Então, de novo aqui, se o φ eu estou escolhendo, né, eu pego um ponto e é esse ângulo aqui, quando eu escolho π sobre 2, significa que eu estou no plano XY. O R está livre, então ele varia de 0 até infinito. O θ está livre, significa que eu posso rodar, né, escolher qualquer ponto no plano, portanto, eu tenho o plano XY. Tá certo? O θ é a projeção, é o ângulo que eu tenho com relação ao eixo x da projeção do ponto no plano XY. Deixa eu redesenhar aqui. Aqui está o ponto, certo? Quem vai ser o θ? O θ eu vou projetar esse ponto no plano XY. Vamos supor que ele caiu aqui. Né? Então, a projeção desse cara, né? Vou projetar, deixa eu fazer o desenho de todo o vetorzinho, tá? Para ficar só mais fácil. A projeção dele, vou fazer em amarelo, ela está no plano XY, tudo bem? Tá certo? O θ é o ângulo a partir do eixo x até esse carinha. Esse é o θ. Até a projeção do vetorzinho. Tudo bem? O φ, então isso eu estou no plano XY. O φ é o ângulo que eu faço a partir do eixo Z até encontrar a minha retinha, onde está o ponto. Tá? Por isso, né, que se a gente fixa esse cara, você fala essa reta aqui. Aí o que eu faço com ela? Se o θ e o R estão livres, o R está livre significa que ela pode ser de qualquer tamanho. O θ está livre significa que pode ser θ igual a 0, então ela está aqui. Θ igual a π sobre 4, π sobre 3, então ela dá a volta toda, por isso eu tenho um cone. Tudo bem? Tá bom, vamos fazer alguns exercícios envolvendo coordenadas esféricas. Eu vou fazer o primeiro e depois vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Primeiro, bem simples. Calcule o volume de uma esfera de raio A. Bom, você já sabe o resultado, certo? Qual que é o volume de uma esfera de raio A?
antes disso, só o resultado você já sabe quanto dá, né? A gente já decorou que o volume da esfera é 4/3 de π, raio, nesse caso é A ao cubo, tudo bem? Como a gente calcula, então? Agora sim, o volume vai ser integral tripla de dv, né? A função envolver 1, tudo bem? Não tem, né? Para que a gente obtenha o volume. E aí a gente vai introduzir coordenadas esféricas. Muito bem. Se eu estou introduzindo coordenadas esféricas, o meu dv, que é dx, dy, dz, vai para jacobiano, dr, dθ, dφ. A gente precisa saber como varia o r, como varia o θ, como varia o φ. Nesse caso, se eu quero pegar toda a minha esfera de raio A, como que varia o raio? Eu quero o volume, né? Então eu tenho que pegar o interior da esfera até a casquinha. Como varia o raio? De 0 a A. O φ, como varia? O φ é o que vem do eixo Z, né? Tá certo? Então, todos os pontos que estão desse lado, né, vamos pensar para x positivo, vai? Ou para y positivo. Basta que eu faça o φ variar de 0 a π. Se ele estiver do outro lado, lembra que eu vou usar como referência, vou voltar aqui, né? Falar o φ, né? O φ é esse cara, é a distância até o eixo Z, né? A distância entre aspas. Tá certo? Então, φ varia sempre de 0, né? Varia sempre não. Nesse caso que eu quero toda a variação possível, ele varia de 0 a π. E o θ, que é a projeção no plano xy, para eu poder dar a volta toda, varia de 0 até 2π. Então, na ordem, né, é dr, dφ, dθ. Os extremos estão todos fixados, as funções eu consigo separar como se fosse um produto, então vou separar todo mundo. Tá? Vai ficar integral de 0 até 2π de dθ, integral de 0 a π de seno φ, integral de 0 a A de r ao quadrado. Isso vai dar 2π, a primeira integral, vezes integral de seno é menos cosseno, né? De 0 até π, vezes integral de r ao quadrado é r ao cubo sobre 3. No zero dá zero, no A dá A ao cubo sobre 3. Esse cara, né, vai dar menos cosseno de π, cosseno menos cosseno de π, menos com menos dá mais, cosseno zero. Cosseno de π é menos 1, menos com menos dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então, 2 vezes 2 dá 4π, vezes ao cubo sobre 3. Tudo bem? E demonstramos, então, que o volume da esfera é 4/3 de π ao cubo. Vou deixar um para vocês fazerem. Pensarem em todos os limites de integração aqui. Então, ó, o exercício é: calcule a integral tripla de z, dx, dy, dz, onde essa é a região entre essa esfera, que é x² mais y² mais z² igual a 2z, e o cone z igual a raiz de x² mais y². Cuidado com os extremos de integração, o r, o θ e o φ. Tá? Vamos entender qual é a região, né? Primeira coisa, quando a gente pensa nessa esfera, ela não é mais uma esfera que está centrada na origem, tá certo? Então, quando eu vou manipular x² mais y² mais e² igual a 2z, eu tenho completo quadrados para o meu z, né, para a variável z, vai ficar x² mais y² mais. Somo 1, né, na minha equação, vai ficar z menos 1 ao quadrado igual a 1, tá certo? Então, isso daqui é uma esfera com centro em 0, 0, 1 e raio 1, tudo bem? E o cone é o cone, né?
z igual a raiz de x² mais y². Uma coisa que a gente pode fazer também é tentar encontrar a intersecção entre as duas superfícies, tá certo? Então, daqui eu tiro que z² é x² mais y². Se eu introduzir esse cara, né? Então, eu estou procurando aqui a intersecção. Aqui nessa equação, né, eu vou ter z² mais z² igual a 2z. Ou seja, 2z² igual a 2z. Portanto, ou z vale 0 ou z vale 1, tá? Então, em z igual a 0 ou z igual a 1. Então, vamos tentar aqui ver mais ou menos qual é essa figura. Então, a minha circunferência, né, ela está centrada no ponto 0,01, vou supor que é aqui. Certo? Então, aqui tem a circunferência, não, desculpe, a minha esfera. Vou fazer de levinho para tentar melhorar o desenho aqui. E o cone, eles se encontram no z igual a 1, né? No 0, aqui que é a origem, e aqui. Tá? Então, a figura que interessa para a gente ela está, né, abaixo da circunferência da esfera, x² mais y² mais z menos 1² igual a 1, e acima do cone, né? Então, o que interessa para a gente é isso aqui. Esse pedaço. Tudo bem? Então, a gente precisa colocar a variação, né? Θ, φ e r, como variam nesse meu desenho aí. Então, a gente vai ter... Vamos começar pelo θ, que é o mais fácil. O θ varia como? Lembrando, né, que o θ tem a ver com a projeção no plano XY e quanto eu vou, da minha figura, é simétrica em relação ao eixo Z, né? Como é essa volta? Vou dar a volta toda, vou andar pela metade, vou andar só um pedaço. 0 a 2π. Certo? Porque eu preciso da volta toda para varrer a minha figura, né? O φ varia como? Lembrando só que o φ é o ângulo, né, entre o eixo Z até lá embaixo, né? Variar de 0 até π, né? Π é isso, de 0 até π. De onde até onde varia o φ? Vamos lá. Se a gente tem, né, o meu φ então começa aqui, certo? Vale 0, né? E aí ele vai, eu posso vir alterando o meu ponto, né, até chegar aqui embaixo. Se o ponto está para o outro lado, eu conto assim, né? Então dá na mesma, tá? Por isso de 0 a π. Então eu estou aqui, eu vou até onde, né? Eu vou descer para varrer ou para ficar dentro do sólido que me interessa. Eu venho até a reta. Aí eu preciso saber qual é esse ângulo, certo? Falo, tá bom, eu vou até a reta, mas que ângulo é esse? Uma forma de verificar qual é esse ângulo é fazer o seguinte. Você fala, bom, deixa eu pensar no plano ZY o que está acontecendo. No plano ZY, né, que é quando x vale 0, quanto vale z? Z vale y, mais ou menos y, certo? E no eixo, se eu pensar no plano x, zx, né, ou xz, eu faço y igual a 0 e me dá z igual a x. É a bissetriz, portanto, o ângulo é π sobre 4, tá certo? Esse é um jeito de ver. O outro é a gente jogar esse cara aqui, né, na equação e eu vou obter, né, quando eu uso polares, né, isso daqui vai ser z² igual a x² mais y². Se a gente está usando coordenada polar, isso aqui vai dar r² seno² φ. Tá certo? Porque, né, eu tenho r² seno² φ cosseno² θ, mais r² seno² φ seno² θ. Cosseno² mais seno² dá 1, sobra esse cara. Na outra equação, eu vou ter r². É assim, né? Ó. O z é r cosseno φ. E o x² é r seno φ cosseno θ
mais R seno φ seno θ ao quadrado, tá certo? Quando a gente introduz polares. O lado esquerdo vai ficar R ao quadrado cosseno φ quadrado, o lado direito vai ficar R ao quadrado seno φ quadrado. Né? Cosseno quadrado mais seno quadrado dá 1. Portanto, daqui a gente tira que o cosseno de φ é igual a seno de φ, né? Dentro ali das nossas condições para o φ, tá certo? Onde seno φ é igual a cosseno φ? Quando φ é igual a π sobre 4. Tudo bem? Então, tem mais de uma maneira de ver. Então, o φ varia de 0 até π sobre 4. E o R, como que varia? O R, olha só, né? Eu sei que ele assume primeiro esse valor aqui, né? Quando o φ é π sobre 4. Mas conforme a gente vai andando, né? Ou, se quiser, a gente pode começar daqui, né? Ele começa valendo 2. E aí, conforme o φ vai mudando, ele vai diminuindo, né? Aqui eu estou na esfera, aqui. Quando eu chego nesse extremo aqui, né, esse meu R mudou, né? Veja, eu tenho esse, aqui é exatamente o diâmetro, né, da minha esfera, e aqui ele é menor, tá certo? Ele está dependendo do φ, tudo bem? Aí você fala, tá, vocês lembram como faz isso? A gente tinha feito lá, quando a gente trabalhou com coordenadas polares, um exercício parecido. Então, o que você tem que fazer? Nessa equação, ó, se a gente substituir se aqui a gente colocar as coordenadas, vai ficar r ao quadrado, né? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado, igual a 2 vezes r cosseno φ, né? Que eu tenho o valor do meu z. E daqui eu tiro que r, ou ele vale 0, não nos interessa, né? Estou lá no extremo, ou ele vale 2 cosseno φ. Tá certo? Então, tem essa dependência que a gente precisa levar em conta. Portanto, né, como variam as coisas aqui? O θ e o φ estão fixados, o r vai variar de 0 até 2 cosseno φ. Então, né, quando o φ vale 0, eu tenho o máximo, que é 2. Aqui, quando ele vale π sobre 4, ele vai estar valendo 2 sobre raiz de 2, né? O meu r vale aqui. O que faz sentido, tudo bem? Porque a gente viu que a intersecção se dava no plano z igual a 1. Se essa reta é a reta z igual a y, aqui a projeção também vale 1, né? O ponto aqui, se eu fosse projetar no plano zy, é 1, 1. E a gente sabe que essa medida, então, é raiz de 2, tá certo? Então, faz sentido, fecha tudo. Volto para a minha integral e agora a gente pode aplicar na integral, né? Então, eu tenho, a integral pedida foi essa. Ela vai ficar, vou colocar os extremos. Atenção, né, que esse extremo aqui não pode estar fora, né, porque ele depende de φ. Como os outros são fixos, posso colocar na ordem que eu quiser. Vou colocar a integral de θ de 0 a 2π, φ de 0 a π sobre 4, e a primeira integração que a gente vai fazer é em R. De quem, né? De Z. Z é R cosseno φ. dx, dy, dz, agora entra aqui jacobiano, dr, né, porque o r é a primeira integração que eu faço, dφ é a segunda, dθ é a última. Vamos resolver a integral. Aqui a gente pode separar o θ, tá certo? O r e o φ não, né, porque quando eu integrar em r vai dar uma função de φ, e aí eu preciso integrar em φ de 0 a π sobre 4. O θ é independente do resto, tudo bem? Então eu vou tirar a integração em θ, vou fazer essa integração primeiro, então vai ficar 2π, e sobra o resto, que é de 0 até π sobre 4, integral de 0 até 2 cosseno φ de r ao cubo, cosseno φ, seno φ, dr dφ. Isso vai ser igual a 2π, integral de 0 até π sobre 4, seno φ, cosseno φ, né? Não me interessa, aqui seno φ, cosseno φ,
Aí eu vou fazer integral em R. Integral de R ao cubo é R a quarta sobre 4. Com os extremos variando de 0 até 2 cosseno φ. Isso vai dar, esse 4 eu vou tirar, tá bom? Vai ficar π sobre 2. Integral de 0 até π sobre 4. Deixa eu resolver essa integral aqui, dentro. Veja que a integral, né? O R no 0 vai valer 0, tudo bem? Vai sobrar, então, R a quarta, né? Que é 2 a quarta, cosseno de φ a quarta. O 4 eu já tirei. 2 a quarta dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. Já vou por aqui. Sobrou seno φ. Cosseno a quarta vezes esse cosseno dá cosseno de φ a quinta dφ. Tudo bem? E aí, como que a gente integra isso? Agora é FUV, né? Não é mais FPV. Nada? Menos cosseno de φ, o que que é? O integrando é isso tudo. Tá, o menos cosseno φ de onde veio? Espera aí, vamos com calma. Me fala qual que é essa integral, eu não, acho que não entendi o que você quis dizer. É menos cosseno φ vezes seno a quinta de φ. Se eu derivo esse cara, vai dar menos cosseno, podemos começar derivando o cosseno. Seno φ vezes seno a quinta dá seno a sexta, mais menos cosseno derivada desse. Não chego aqui. Então, não é. O que a gente faz para resolver essa integral? Qual substituição? É mais fácil do que pode parecer. Se eu chamar seno φ de u, o que acontece? Quando eu derivo, né, se eu chamar seno φ, u igual a seno φ. Quem é o du? O du é cosseno φ dφ. Só que aqui eu tenho um cosseno a quinta. Tudo bem? Tento outra mudança. Qual? Chamo u de cosseno, né? Porque se eu chamar u de cosseno, quem é du? É menos seno φ dφ. E aí eu sumo com esse cara, tudo bem? Então, pode fazer essa mudança, né? Então, uma possibilidade é fazer u igual a cosseno de φ. Lembrem de fazer todas as alterações, né, dos extremos de integração, certo? Se u igual a cosseno φ, quando φ vale 0, u vale 1, quando φ vale π sobre 4, u vale 1 sobre raiz de 2, e aí você resolve. Eu vou fazer direto aqui, tá? É 8π, por quê, né? Se eu fizer a mudança, eu sei que vai sobrar um u à quinta. Né? E a hora que eu integrar, é 1 a quinta. A hora que eu integrar, fica 1 a sexta sobre 6, então é o cosseno que vai entrar aqui. É cosseno de φ elevado a 6 dividido por 6. Só para garantir, deixa eu testar, porque tem um sinal aqui, né? Derivada desse cara dá 6, corta com 6, cosseno de φ a quinta, vezes a derivada de cosseno, que é menos seno. Então tem um sinal de menos de 0 até π sobre 4. Ah, Ducati, eu preciso fazer assim, eu não posso fazer a mudança de variável? Pode, não tem problema nenhum, tá? 8π dividido por 6 dá 4π sobre 3. Vou tirar o menos também. Aí vai sobrar cosseno de π sobre 4 é 1 sobre raiz de 2 a sexta, menos cosseno de 0, que é 1. Isso é igual a menos 4π sobre 3. 1 dividido por raiz de 2 elevado a sexta, né? Raiz de 2 é 2 elevado a meio, elevado a 6 dá 3. Então, é 1/8 menos 1. 1/8 menos 1 dá 7/8. Menos com menos dá mais, né? Então, eu vou ter 7/8 tem embaixo,
7/8 vezes 4π sobre 3. Então, vai dar 7π sobre 6. Revejam as contas sempre. Tudo bem? Uma coisa importante aqui, que me perguntaram na outra turma. Vocês, numa prova que eu der, nunca vão cair numa integral terrivelmente difícil de resolver. Se isso aconteceu, se você acha que isso aconteceu, é porque você errou. Tá certo? Não vai cair numa integral de secante ao cubo, de secante, de cossecante ao cubo. É sempre uma integral simples. Então, se você olha para esse cara e assusta, fala, nossa, vou ter que usar uma substituição combinada. Não, tá errado. Tudo bem? Não vai cair uma integral assim difícil na prova. Se por acaso eu desse uma integral que cai numa coisa de cosseno ao cubo, cossecante ao cubo, desculpa, eu dou como qual é o resultado da integral. Né? E aí você só tem que substituir, tudo bem? A ideia aqui não é vocês perderem tempo com técnicas de integração que vocês viram em FUV. Tem que saber algumas? Tem que saber. Substituição, tem que saber. Integração por partes? Tem que saber. Mas não vai ser uma integral muito cabeluda. Se for, é porque você errou, ou você não percebeu qual é a sacada para resolver, tudo bem? Confiem nisso, porque eu sempre falo isso, chega na prova, alguém fala, olha, eu caí nisso aqui e não consigo resolver, porque você... Falo, não, então você errou, você não viu qual era a sacada para resolver, tudo bem? Vou colocar um outro aqui para vocês. Esse é o segundo, né? Também esse daí, de certa forma, se vocês pensarem um pouquinho, vocês já sabem qual é o resultado, né? O exercício é, calcule o volume do elipsoide. X² sobre A² mais Y² sobre B² mais E² sobre C² igual a 1. A gente fez o cálculo para a esfera e o cálculo aqui é muito parecido, muito parecido. Só tem um detalhe, e é isso que eu quero que vocês pensem um pouquinho. Vou dar um tempinho e eu já resolvo. A resposta vocês já deveriam saber, porque é a mesma discussão que a gente tinha feito lá quando eu falei de integral dupla, né? Você sabe que a área de uma circunferência com centro na origem, raio A, é π ao quadrado, tá certo? Se você tivesse que calcular de uma elipse, onde eu vou colocar o eixo menor vai até A e o eixo maior até B, qual que é a área da elipse? É π A vezes B, tá certo? Esse caso é um caso particular desse, né? É quando A é igual a B. No caso da esfera, né, ou no caso do volume, você sabe que o volume de uma esfera de raio A é π ao cubo. Opa, é 4/3 de π ao cubo, tá certo? Então, qual vai ser a área de um elipsoide cortado, né, em ABC, como a gente está vendo ali? Qual vai ser a área? A área não, o volume desse cara. 4/3 não vai mudar. De π vezes quem? A, B, C, né? Porque agora a gente tem um adicional, né? Uma dimensão a mais. Então, a resposta do exercício que eu estou deixando aqui é 4/3 de π ABC, tá? Só quero que vocês montem a integral. Entendam qual é a mudança principal aí. Olha só, aqui, né? O que você tem que tomar cuidado? Em algumas situações, né, que não só essa do elipsoide, mas também quando eu tenho, por exemplo, a gente sabe que o volume de uma esfera com um raio A é 4/3 de π ao cubo. Não importa onde essa esfera esteja centrada. Tanto que no exercício que eu pedi o volume da esfera, a gente escolheu, por conveniência, uma esfera centrada na origem, certo? Mas eu poderia escolher uma esfera centrada no ponto 1, 1, 1. Tudo bem? Porque o volume é o mesmo, ela só está deslocada. Se eu tivesse escolhido, né, se o exercício fosse, calcule o volume da esfera x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Aí você fala, tá, eu vou usar coordenadas esféricas. Só que você não pode usar coordenadas esféricas
a mesma, né? R cosseno θ seno φ, y igual a R seno θ seno φ e z igual a R cosseno φ. Por quê, né? Porque esse cara, quando você jogar nessa equação, não vai dar R, tá certo? Por causa do x menos 1. Então, quem você vai chamar de x menos 1? É esse cara. Tá certo? Tudo bem? Aí é isso que você vai chamar e aí você vai ter que calcular o jacobiano e ver quanto dá. Nesse caso, quando a gente tem só uma translação, não muda o jacobiano. Quando eu venho para cá, né, você fala, eu não posso aqui resolver, né, de que maneira eu faço isso? Posso tentar fazer na unha, né? Falar, faço os desenhos, faço a integral do z, faço em dx, dy, dz. Só que é muito mais fácil você usar coordenadas esféricas. Só que eu preciso adaptar. Né? Então, do mesmo jeito que a gente fez para elipse, eu não posso aqui falar que o x é aquele cara, y e z. Eu tenho que fazer a adaptação. Qual é essa adaptação? Né? Então, eu tinha x é igual a r seno φ cosseno θ. Y é igual a r seno φ seno θ. E o z é igual a r cosseno φ. Não posso aplicar isso aqui direto, mas eu posso falar que x sobre a é r seno φ cosseno θ, y sobre b é r seno φ seno θ e z sobre c é r cosseno φ. Tá certo? Então, a minha mudança, no caso do elipsoide, vai ser x igual a r cosseno seno φ cosseno θ, y é br seno φ seno θ e z é igual a cr cosseno φ. Muito bem. Diferentemente do caso anterior, aqui a gente tem um fator multiplicativo. Né? Ali o jacobiano não muda, porque quando eu derivo x em relação a r, θ e φ, dá zero. Né? Essa parte aqui. Quando a presença desse 1 como termo, né, numa soma, não muda nada, a hora que eu derivo ele zera. É diferente aqui, né, que a hora que eu derivo, o A permanece, o B permanece, o C permanece. O que acontece é que, como que então o jacobiano é alterado? Uma outra informação para vocês é, o jacobiano a gente calcula um determinante. Quando a gente calcula determinante, uma vez que eu fixo um elemento da minha matriz, por exemplo, o elemento 1, 1, os outros termos nunca estão na mesma linha ou na mesma coluna. Então, não vai ter outro elemento que está na primeira coluna ou na primeira linha. Vai estar sempre em outros pontos. Isso vale para qualquer um que eu fixar, tá certo? Quando a gente for calcular o determinante desse cara, né, quando eu vou montar a matriz para calcular o determinante, a primeira linha tem o A em todos os elementos, a segunda tem o B em todos os elementos, a terceira tem o C em todos os elementos. O que acontece, então, quando eu fixo o primeiro elemento 1? Tem um A ali, o outro elemento tem que estar na segunda linha ou na segunda coluna, eu posso pegar um B, e o último C. Ou eu tenho um C e um B, mas vai ser sempre o A, B, C que se repete. A diferença do jacobiano das coordenadas esféricas para esse jacobiano vai ser só o elemento ABC. Tá certo? Então, o meu jacobiano, né, eu vou pegar o módulo já, que é o que a gente vai usar, é ABC R ao quadrado seno φ. Como se dá a variação de R, θ e φ nesse caso? Ué, se eu estou aplicando para cá, né, estou considerando x sobre A um xão, y sobre B um yzão, z sobre z um zão, o raio é 1. Então, eu tenho o raio variando de 0 até 1, o θ variando de 0 até 2π e o φ variando de 0 até π. Tá certo? É esse o cálculo que vocês vão fazer. Né? Então, vai jogar na integral, o volume vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π, integral de 0 a π de A, B, C, R ao quadrado seno φ. dφ, dθ, dr. Façam as contas e isso vai dar
4/3 de π ABC. Tudo bem? Diga. Ele vai de 0 a π e não até π sobre 2. Ah, não, verdade. Isso, porque você tem que varrer toda a figura, né? A parte de cima do eixo e a parte de acima do plano XY e a parte de baixo também. Poderia fazer o contrário, fazer o θ variar de 0 a π e o φ de 0 a... Poderia se você mudar aqui também, né? Então, e foi bom você falar isso porque eu tinha esquecido de mencionar aqui. Eu estou chamando θ o cara que varia de 0 a T2π e de φ o cara que varia de 0 a π. É óbvio que como eu escolho o nome do ângulo, você podia chamar de alfa, sigma, qualquer coisa. Cuidado com o livro onde vocês vão olhar. Porque pode ser que o cara no livro, eu não sei como está no Stewart, pode ser que o cara no livro tenha chamado o φ de θ e o θ de φ. Aí você vai comparar com o que eu fiz e vai falar, mas a Ducati fez errado, porque ela fez o contra. Não, não. Então, se você trocou, tem que trocar aqui os elementos também, né? Então, se vocês olharem no Stewart, se alguém tiver ele e puder dar uma conferida, e aqui tiver o que o ZR cosseno θ, é porque ele está chamando de θ o que eu estou chamando de φ aqui na aula. Mesma coisa para o Guidori, sei lá, qualquer livro que vocês estiverem usando, tá? Então, uma dica é, sempre que o livro for apresentar em algum momento coordenadas esféricas, vai lá e olha como ele está definindo as variações. O R não tem erro, vê quem é o que varia de 0 a 2π, quem é que varia de 0 a π, tá? Como a gente tinha visto lá para a integral dupla, né? A gente também aqui pode ter aplicação. Nós tínhamos visto lá como calcula a massa de uma lâmina, né? Que é uma região no plano. Aqui a gente também pode pensar como eu calculo a massa de uma superfície qualquer, tá certo? De um sólido qualquer, na verdade, né? Então, lá para a integral dupla, né, quando eu estou em R2, tem uma determinada lâmina, vou chamar de B, e quero calcular a massa dessa lâmina, a massa era integral na região, né, vou chamar de B, densidade, elemento de área, tá certo? E aí a gente tinha visto que o centro de massa era 1 sobre m, né, o inverso desse valor, vezes x pela densidade dA. E o mesmo valia para y. Tá certo? Isso para aquela lâmina. Se eu tiver agora um sólido, esse negócio aqui, você fala, eu quero calcular a massa dele. Como que eu calculo? Exatamente a mesma coisa. A massa vai ser, vou chamar de S. Integral tripla agora, né? Nessa superfície, densidade. Quem vai ser o centro de massa? Você quer x barra, y barra, z barra. Então, é 1 sobre m. O y vai ter o y e o z vezes a densidade. Tudo bem? Eu estava dando uma olhada no próprio Stewart, ele chama de centro de massa, quando a densidade é constante, ele está chamando de centroide. Né? E aí, se a densidade é constante, você pode até eliminar esse cara, né? Porque é a mesma coisa que você está multiplicando por K todo mundo, tá certo? Ou considerando essa densidade igual a 1, não vai fazer diferença nenhuma. Vou colocar um último exercício para a gente. Eu vou fazer o primeiro, tá? E aí o item B, depois vocês fazem a continha. Só considera aqui, né? Então, que a densidade é 1, tá? Então, item A, né? Eu queria apresentar para vocês só porque o jeito, né, que o exercício é posto é um pouco diferente do que eu tinha colocado até agora. Ele está dando diretamente já em coordenadas esféricas. Por que eu quero conversar isso com vocês? Porque a gente sempre tem dificuldade de entender, né? Algumas superfícies são fáceis, outras você olha e fala, não entendi direito o que é essa figura. Então, por exemplo, ele está falando que é o volume do sólido que está acima do cone, φ igual a π sobre 3, e abaixo da esfera, ρ igual a 4 cosseno φ. A gente já fez um exercício parecido, só que ele era dado de outra forma, né? Ele era dado a uma esfera com o centro deslocado e era dado um cone,
tá certo? Mas tudo em função de x, y e z. Aqui ele está dando o contrário. Ok, o cone φ igual a π sobre 3 não tem muita dificuldade de entender, né? Se falar, o φ é o ângulo que eu marco a partir do eixo z, né? Π sobre 3 é 60, então você fala, é um cone assim. Tá certo? Tudo bem? Então, o cone é φ igual a π sobre 3. E a esfera ρ igual a 4 cosseno φ. Como que a gente faz essa esfera? Como eu sei quem é? Eu posso pensar em alguns valores, né? Você posso falar, quando o φ vale 0, eu sei que o ρ vale 4, tá certo? Então, vou lá e marco o ρ igual a 4. Sei lá, aqui. Quando o φ é igual a π sobre 3, cosseno de π sobre 3 é meio. Então, eu sei que o ρ vale 2. Tudo bem? Essa é uma tentativa, você fala, tá aqui. E aí, né? Será que isso daqui... Ele está falando que é uma circunferência, então, talvez seja uma circunferência com centro no 2 e raio 2, né? E aí ele faz isso. Faz sentido. Só que eu estou meio chutando, né? A gente pode pensar nisso com um pouco mais de critério. Aí você fala, bom, eu vou ter que passar, então, para x, y, z, porque lá eu sei como as coisas funcionam. Posso vir aqui e substituir, então, né? Falo, ρ quem é? Lá eu tinha feito para vocês o contrário, né? O raio, aqui no caso, dado que ele está dando a circunferência, aqui eu entendo como raio, é raiz x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, eu jogo aqui, e o cosseno φ era uma relação entre z e raiz de x quadrado. Posso jogar aqui. Ou a gente pode falar, mas é mais fácil fazer isso, ó. Multiplico por ρ. E quando eu faço isso, o que eu sei? Ρ ao quadrado é x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. E 4ρ cosseno φ é o z. Lá nas coordenadas. E aí pronto, né? Aí esse cara eu sei que é... então aquela intuição que eu tinha tido funciona, né? É de fato uma esfera com centro no ponto 0, 0, 2 e raio 2. Tudo bem? E aí, determinar o volume que está acima do cone e abaixo da esfera, né? A volta, de novo, a gente está varrendo tudo. Se eu estivesse pedindo para vocês o volume só no primeiro octante, como que ficaria a variação? Nesse caso, né, deixa eu só escrever, o volume então vai ser integral tripla de dv. A gente tem o R, o θ variando de 0 até 4 cosseno φ, o φ variando de 0 até π sobre 3 e o θ variando de 0 até 2π, né? Porque eu tenho toda a figura, se eu penso na projeção, eu preciso varrer todos os lados. Jacobiano, ele está chamando de ρ, eu vou manter ρ, tá? ρ quadrado, seno φ d ρ, d φ, dθ. Isso aqui tem que fazer as contas. Se eu pedisse para vocês, não quero de todo mundo, eu quero só do primeiro octante, só x, y e z positivos. Como que seria a variação de R, θ e φ? Isso, de 0 até π sobre 2, o φ até o π sobre 3, né? Não mudou o cone. Né? Eu quero a mesma figura, eu só quero o que está no primeiro octante, né? Todo mundo positivo. Então, a única coisa que muda é o θ, que varia de 0 até π sobre 2. Tá certo? Então, depende do que o exercício está pedindo, né? Você vai ter que ajustar para a região que ele está pedindo. Tem vários exercícios que pedem entre duas esferas. Né? Volume entre duas esferas. Você fala, é só fazer o raio variando da esfera de raio menor para o raio maior. Né? Tem um outro exercício que pede o volume desse cara, não era desse cara exatamente, mas enfim, era uma semi-esfera, né? Um hemisfério mais o cone. A gente sabe calcular volume de cone e sabe calcular volume de esfera. Precisa usar integral? Não, você pode fazer como exercício só para ver se bate. Né? Você fala,
resolvi pela integral ter o mesmo volume se eu usar as formulinhas que eu conheço de volume de esfera a volume de cone, tá? Só para colocar para vocês o resultado disso aí é 10π. Né? Se vocês fizerem a conta, vai dar 10π. Tá, e aí, no item B, como que você vai fazer o item B? Você precisa do centroide, certo? Então, você precisa x barra, y... Opa, tá aqui, né? X barra, y barra e z barra. E para isso você precisa, né? Vai fazer o cálculo, os valores dessas integrais dividido pela massa. Qual vai ser a massa do sólido? Vai ser só a integral do volume, se isso aqui é 1. E aí é o que você fez no item A, certo? Então você vai dividir por 10π. Tudo bem? É só isso. Aqui tinha um outro exercício, eu vou colocar para vocês, eu não vou resolver também inteiro, mas apesar que já podemos fazer, só vou colocar os extremos, tá? Não vou resolver, eu dou a resposta para vocês, que é... Tá aqui. Posso começar até fazer as contas, mas aí eu deixo para vocês terminarem. Antes de qualquer coisa, né, o que eu queria é que vocês definissem os limites de integração. Então, eu quero a integral dessa função, exponencial de raiz de x² mais y² mais z², onde o e é delimitado pela esfera só no primeiro quitante. Então, tenho esfera de raio 3, né? Tá certo? Então, o que interessa para a gente é só esse pedacinho aqui. Tá, e aí, muito bem, vou usar coordenadas polares, coordenadas esféricas, naturalmente, né? A própria função me dá essa dica, a figura me dá essa dica. Eu quero saber de vocês como eu faço a variação do R, do φ e do θ. O R de 0 a 3, porque é uma esfera com raio 3. O φ. 0 a π sobre 2. Por quê? Porque eu quero só chegar no π sobre 2, né? Eu não quero passar, tá certo? Então, eu venho daqui até o plano. Tudo bem? Π sobre 2. E o θ? A π sobre 2 também. Tá certo? Então, essa é a variação. Vou calcular esse cara, vai ficar integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a 3, exponencial, raiz de x² mais y² mais z² dá R. Aqui eu tenho, né? Jacobiano, que é R ao quadrado seno φ, 0 a 3 é dr, dθ, dφ. Limites de integração fixados. Função, eu posso separar todo mundo como multiplicação de funções de R, θ e φ e fazer o cálculo. Então, vai ficar integral de 0 a π sobre 2 de dθ. Integral de 0 até π sobre 2 de seno φ, dφ. Integral de 0 a 3 de R ao quadrado, exponencial de R, dr. Isso vai dar π sobre 2. Integral de seno φ é menos cosseno φ, tá certo? De 0 até π sobre 2. No π sobre 2 dá 0, menos com menos dá mais, cosseno de 0 é 1. Então, é vezes 1, vezes essa integral de 0 até 3, R ao quadrado, exponencial de R, dr. Como que a gente resolve essa integral? Não. Se fosse o contrário, sim. Se aqui fosse exponencial de R ao quadrado vezes R, é uma substituição. Aqui não. Como que eu resolvo isso? Não. Antecipo que essa é uma técnica fácil de integração, certo? Tem poucas que são importantes.
A gente separa, assim, a gente vê substituição trigonométrica, integrais trigonométricas, blá, 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 um monte de coisa. Mas se você resumir bem, tem substituição e mais duas. Frações parciais, pode ser importante, mas tem uma que é importantíssima, que precisa apresentar para vocês, assim, não dá, porque aí substituição trigonométrica é uma substituição, né? Não tem muito... Mas tem um método que é diferente, fala, não, esse aqui não é assim. Aqui é a integração por partes, 2 vezes. Né? Você vai fazer a primeira vez, vai sobrar um R exponencial de R, você faz de novo, ele vai embora. Tá? Então, não é muito difícil isso aqui. Apliquem. Isso vai dar... Nem vou colocar, porque eu posso ter errado conta. Enfim, então aqui só para vocês lembrarem, né? A primeira integração de R ao quadrado exponencial de R dr é quem você vai chamar de U e quem você vai chamar de dv. Então, dv é R dr, o U é R ao quadrado. Então, vai ficar U vezes V menos integral de V du. Aí aqui por partes de novo. Mesma coisa, né? Eu vou chamar U de R e o R dr de dv. Então vai ficar menos 2, U vezes V menos integral de V du. E aí acabou. Lembraram? É isso, né? Então, aqui é só continuar, depois substituir os valores, fazer a conta e jogar ali. Tudo bem? Então, é isso, moçada. A gente viu todas as técnicas, né, de integração. Basicamente, as mudanças de variáveis e, em especial, esféricas e cilíndricas, porque a gente usa bastante. A aplicação é a mesma coisa, né? Então não tem muita novidade aí também. E é isso, lembrando que na prova cai máximos e mínimos e integrais. Tudo bem? Prova na terça-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, mandar e-mail com foto do exercício, qualquer coisa do tipo. Tá bom? E a gente se vê na terça, então.